Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Assassino de colombianos é preso na capital. Motorista de aplicativo confessou ter matado 3 pessoas. Ele devia dinheiro para as vítimas. Barbárie na região metropolitana. Recém-nascido é morto e esquartejado em Cachoeirinha. Moradores encontraram cabeça no meio da rua. Susto no trânsito. Câmera flagra atropelamento de criança em corredor de ônibus de Porto Alegre. Fim de semana de sol. A temperatura sobe e domingo deve fazer calor. Quando volta a chuva, a gente conta tudo na previsão do tempo. E Festival de Cinema de Gramado entra na reta final. Felipe Vieira mostra ao vivo a movimentação no tapete vermelho e as atrações direto do estúdio de inverno do SBT. O SBT Rio Grande Segunda Edição está no ar. A polícia prendeu hoje o autor de 3 mortes em Porto Alegre, incluindo 2 colombianos. O assassino confessou os crimes e disse que se sentia ameaçado. Ele devia dinheiro para as vítimas. Foram 4 meses de investigação até a Polícia Civil chegar ao responsável pela morte de 2 colombianos. O caso aconteceu no dia 16 de abril deste ano, no bairro Cascata, zona sul de Porto Alegre. A polícia chegou até o assassino após ouvir a testemunha de um outro crime que aconteceu no dia 21 deste mês, na Vila João Pessoa, também na capital. Nestas imagens, é possível ver o autor do assassinato entrando na casa da vítima e saindo minutos depois, tranquilamente. A testemunha, que era esposa do Marcelo, a vítima, disse de pronto para mim o seguinte: meu marido falou que se acontecesse algo com ele, era para informar que o preso, enfim, nosso investigado, teria sido autor de um duplo homicídio de pessoas de fora do país. Diego Ferreira do Nascimento, de 29 anos, não tinha antecedentes criminais. Nos 2 casos, a motivação das mortes foi financeira. Para os colombianos, o investigado vendeu um automóvel que apresentou problemas e foi devolvido. Quando os estrangeiros pediram ressarcimento do que pagaram, cerca de R$6 mil, foram mortos. O mesmo aconteceu com a terceira vítima, que ao cobrar um empréstimo que Diego devia, também acabou sendo morta. Empréstimos feitos com pessoas conhecidas, né, e que lhe traziam confiança. Então, a motivação e todas as circunstâncias que envolveram esses 3 casos nos chamaram a atenção e fogem à nossa rotina de motivação das investigações do Departamento de Homicídios. Diego trabalhava atualmente como motorista de aplicativos e vinha sendo monitorado pela polícia. Ele já foi encaminhado para o sistema penitenciário. E nós vamos agora até a redação, porque a Giza Guerra tem informações sobre um crime bárbaro, né, Giza, que aconteceu na região metropolitana. Uma criança recém-nascida foi esquartejada. Que história é essa? Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos. Olha, um caso até difícil da gente comentar, ainda mais quem tem crianças, né? Realmente um caso assustador. Essa criança foi esquartejada em Cachoeirinha, na região metropolitana. A cabeça foi encontrada no meio da rua por moradores que, então, acionaram a polícia. A investigação achou o braço direito do bebê em um matagal de uma casa abandonada. Junto havia peças de roupas e sangue. A perícia identificou diversos cortes feitos provavelmente por uma faca e a polícia ainda investiga, então, a ação de suspeitos. Que história terrível. E, Giza, sobre os presos mantidos em viaturas aqui no estado, né, aqui em Porto Alegre, hoje à tarde, alguns presos foram transferidos para o presídio, é isso? Isso, exatamente. Essa movimentação, inclusive, que gerou bastante congestionamento aí na região da Avenida Bento Gonçalves e também Ipiranga. Foram 15 presos, Lu, que estavam em viaturas no terreno do Instituto Psiquiátrico Forense e que foram transferidos para a Penitenciária Estadual de Porto Alegre, que fica ao lado da cadeia pública. 25 presos seguem esperando vagas em presídios. Outros 35 detentos que estavam em viaturas de outras cidades também foram encaminhados para o presídio. O sistema carcerário gaúcho tem hoje 112 unidades prisionais e abriga 42.269 detentos, quase o dobro da capacidade, já que a estrutura comportaria apenas 25 mil. Um problema, Lu, que parece ainda estar bem longe de ser resolvido.
Infelizmente, né? Obrigada, Giza, pelas informações. Que bom que o problema começa a ser resolvido, né? Ao menos parece. Mas a gente sabe, né, que se nenhuma outra medida mais eficaz mesmo for tomada, mais cedo ou mais tarde a superlotação em viaturas, em delegacias, volta de novo. E em julho, o governo prometeu resolver esse caos em 2 meses. Olha só, a gente já está quase no fim aí de agosto. Já se passou 1 mês, então. Na época, a Secretaria de Administração Penitenciária anunciou que abriria centros de triagem, na verdade que ganharam um nome diferente, pomposo, Núcleo de Gestão Estratégica do Sistema Prisional. A diferença é que, além de manter esses presos, né, que estariam agora em viaturas, esses centros vão oferecer outros serviços, como a própria audiência de custódia. Bem bonito, né? Mas seria lindo se tivesse algum prazo para virar realidade, porque, por enquanto, não tem data não, viu, para sair do papel. O governo diz que está fazendo estudos com a SUSEP, com o Judiciário para definir local, construção ou até a reforma, né, dos futuros espaços. A gente só espera que isso não fique apenas na promessa. A gente vai acompanhar. E vamos mudar de assunto, porque hoje é sexta-feira, vamos subir a serra, conversar com o Felipe Vieira, que está lá em Gramado, lá no tapete vermelho, no red carpet. Olha aí, com o Zeca Brito, Felipe, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, telespectadores. Red Carpet bombando, Lu. Você esteve aqui essa semana para o lançamento de Hebe e viu o que está acontecendo em Gramado. Gramado está bombando. Hebe foi um dos filmes da semana. Antes de Hebe, o filme que atraiu toda a atenção aqui em Gramado era o lançamento de Legalidade do diretor Zeca Brito. E foi muito bem lançado, aceitação ótima. Quando é que chega no cinema, Zeca? 12 de setembro, dia 12 de setembro, uma quinta-feira, o filme vai estrear em todo o Brasil. Filme que conta a história desse povo maravilhoso, que é o povo gaúcho, que quando quer, toma pra si a democracia brasileira e resolve no grito, mas resolve. A história de um momento muito bonito que a gente vai contar aqui na tela. Como é que foi contar esse momento da legalidade, que exatamente foi um levante a partir do Rio Grande do Sul para garantir a presença de Jango no Palácio? Foi o último grande levante gaúcho, né? O momento em que uma liderança política, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, toma para si a responsabilidade para com a democracia e convoca a população civil para defender a Constituição. Nisso, todo mundo vai para frente do Palácio Piratini, pega assim armas, a população civil se organiza e parte do Exército, a Brigada Militar, garantem com que a Constituição fosse cumprida. O Jango, depois de 14 dias, consegue retornar ao Brasil e se reconstitui a democracia brasileira. Primeiro com parlamentarismo e um ano depois, através de um plebiscito, com a retomada da democracia. Isso foi muito duro porque foi um momento onde de alguma maneira se antecipou o golpe militar. 3 anos depois, em 64, esses personagens ou vão ser exilados do país ou mesmo vão ser perseguidos, mortos dentro da própria estrutura do Exército Brasileiro. Então, é um episódio que não foi contado durante os anos da ditadura e ficou na garganta de muita gente. É uma história que se guardou muito nas famílias, né? A memória afetiva dos netos do Brizola, dos familiares daqueles que tiveram os seus filhos ou perdidos ou desaparecidos. Então, de alguma maneira, voltar a reabrir uma ferida do passado e tornar ela cicatriz para que a gente possa seguir com uma democracia mais saudável. Lembrando de valores históricos, né? Valores culturais que estão aqui presentes no povo do Rio Grande do Sul. Me diz o seguinte, rapidamente, o pessoal que esteve aqui, muita gente do mundo político, o pessoal curtiu, qual é o retorno que eles te deram do filme, porque muita gente que esteve aqui viveu aquele momento. Eu acho que a mensagem do filme é a convivência da diferença, né? O espaço da legalidade, o momento da legalidade, foi um momento onde distintas visões políticas se uniram para defender uma coisa maior, que é a democracia, a Constituição, a liberdade de expressão, os direitos humanos, o direito de criação artística, tudo isso estava em jogo naquele momento histórico. E a população achou que para uma sociedade mais evoluída, com direitos plenos, caminhando junto com a civilização, era importante preservar aquele livro, aquela carta que é a Constituição. E foi isso que aconteceu. E acho que os políticos que vieram aqui estavam aqui celebrando a democracia. A possibilidade da gente poder contar nossa história sem medo, com liberdade e com muito orgulho, porque é um filme sobre exaltação do papel do gaúcho também, nessa engrenagem histórica do Brasil.
Maravilha, sucesso, 12 de setembro nas telas. Que o Rio Grande do Sul deu ao mundo dois grandes estadistas, né, além do Brizola, que foi o Getúlio e o Jango, e eles só existiram porque nasceram em São Borja. São Borja, há 400 anos, já trabalha a educação e a reforma agrária dentro daquela ideia utópica da sociedade jesuíta missioneira, que foi uma coisa onde as crianças dos 7 aos 14 anos estudavam, meninos e meninas. Nós temos no Rio Grande do Sul um exemplo muito bonito de civilização, que é o legado dos 7 povos das missões. Temos que amar mais a nossa história para amar mais o Brasil. Abraço, parabéns, sucesso. Até breve, meu amigo. Zeca Brito conversou conosco, a gente volta em instantes com o Anônimos Gourmet, José Antônio Pinheiro Machado, direto aqui do Red Carpet também, Lu. Tá certo, daqui a pouco você volta aí, Felipe. E por falar em liberdade de expressão, a gente erra e aí a gente corrige. Então, uma correção. Ontem nós mostramos a imagem deste homem. E a gente disse que se tratava do adolescente responsável pelo ataque na escola Assis Chateaubriand, em Charqueadas, na última quarta-feira. Na verdade, este preso estava sendo transferido da delegacia da cidade de Charqueadas para o presídio, no mesmo momento em que o adolescente foi apreendido pelo ataque. O homem que aparece na imagem havia sido preso no dia 11 de agosto por tráfico de drogas e não teve participação no atentado aos alunos da escola. Então, a gente deixa aqui as nossas desculpas pelo erro. E uma gaúcha de 17 anos está presa em um centro de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Os pais que moram em Candelária, na região central, conseguiram conversar com ela poucas vezes. Confira a reportagem da Bruna Tasqueto. A angústia da família só aumenta. O tempo vai passando e tu vai ficando mais desesperado. Há uma semana, eles não desgrudam do celular. Natália Kinig Neto, de 17 anos, foi retida na fronteira do México com os Estados Unidos e levada para um abrigo de imigrantes ilegais em Chicago. Cada tempo que passa, eu fico pensando na minha filha privada da liberdade. Isso é terrível para um pai, isso é uma coisa absurda, né? Natália foi para os Estados Unidos em fevereiro, passar uma temporada na casa dos tios, que moram no Texas, no sul do país. Na quinta-feira da semana passada, ela e o casal haviam ido para o México. Na volta, foi separada dos parentes e retida em um centro para imigrantes. É aí que começa a loucura atrás das informações, né? A gente conseguiu contato com o Itamaraty e o Itamaraty, dali a pouco, localizou ela. Mas isso foi no finzinho do dia seguinte. O pai só soube o motivo da filha ter sido retida quando ela ligou no sábado. A última informação que ela me deu: ô pai, me falam aqui para mim que eu estou aqui porque eu estudei e eu tinha o visto de turista. A única coisa que eu digo para ela ficar calma, tranquila, e ela, o que ela diz? Me tirem daqui. A única coisa que ela diz: me tirem daqui. Então, uma mãe escutar isso de um filho, não tem como. É muito difícil, muito, muito, muito difícil. Não tem condições. Alguém tem que fazer alguma coisa para nos ajudar. O Itamaraty, responsável por prestar assistência aos brasileiros que vivem fora do país, disse que acompanha o caso e não pode fornecer outras informações. A família, o órgão deu apenas uma resposta. É para mim ficar tranquilo, que ela está num lugar legal. E sexta-feira é dia da crônica do Pinheiro Machado, aqui no Segunda Edição, que hoje está lá em Gramado, junto com Felipe Vieira, também brilhando aí no tapete vermelho. Vocês dois, as nossas celebridades, Felipe. Exatamente. Não, o Pinheiro, onde passa, é uma celebridade, né? É verdade. Dá mais autógrafo e tira mais fotos que muitos artistas que estão aqui em Gramado. Gramado bombando, Pinheiro. É verdade. No próximo ano eu quero participar de algum filme aqui, né? Eu consegui uma vaga. Mas é fantástico. Eu vejo que quase meio século de festival aqui, 47º festival. Isso aqui é o Brasil que dá certo. E eu digo mais, é o Rio Grande do Sul que dá certo. Eu tive fazendo uma pesquisa de coisas erradas que a gente vê aqui. Eu disse, não, vocês aí falam mal do nosso estado. Olha aqui, ó, um amigo meu, grande empresário, resolveu que tem casa em Santa Catarina. Ele disse, não, vou comprar um carro aqui, vou fazer todas as despesas e tal. Aí ele se apavorou com o que estavam cobrando dele para emplacamento, transferência e tudo mais. E resolveu comparar Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha só, placa,
no Rio Grande do Sul, R$ 250. Em Santa Catarina, 145. Transferência do carro, 1.114 no Rio Grande do Sul, 450 com vistoria em Santa Catarina. E por aí vai, todos os preços. Nosso estado é pesado. Nosso estado é pesado, é pesado. Só Gramado que dá certo mesmo. Eu não sei como é que Gramado escapou, não sei como é que não pisaram em cima ali. Chegou em 47 festivais. Pô, mas como, né, Felipe? E amanhã? E amanhã, no Anônimos Gourmet, uma receita que dá certo. Não perca, voltaremos. E o Anônimos e eu recebemos hoje no estúdio de inverno do SBT aqui em Gramado uma homenagem muito legal, né? O Jefferson Santos, artista local, um dos artistas que expõe, né? Temos seguidamente no estúdio de inverno a exposição dos artistas locais, né? Um entalhe de madeira com o logo do SBT. Obrigado ao Jefferson Santos, obrigado a Gramado por nos acolher tão bem. Lu, você. Tá certo, até logo mais. E nós voltamos daqui a pouco com as informações sobre este atropelamento que aconteceu aqui na capital. O ônibus atingiu uma criança. E nós voltaremos lá para Gramado com mais notícias direto do Festival de Cinema. Até já! E a gente volta a subir a serra, onde está o Felipe Vieira. E em ritmo de fim de semana, né, Felipe? Porque Gramado, nessa época de festival, olha, é só festa por aí. E das boas, né? Exatamente, Lu. E é o fim de semana da música eletrônica também aqui em Gramado, junto com a final do Festival de Cinema. Conosco, Karine Larré, uma das grandes DJs brasileiras. Já abriu o show de Guns N' Roses, Bon Jovi, Aerosmith. E hoje vai estar aqui, final de semana em Gramado, e tem muita agenda no Rio Grande do Sul também, Karine. Boa noite, prazer te ter aqui no estúdio do SBT. Prazer é todo meu. Galera de Vacaria, galera de Bagé, onde fica o meu fã-clube, Pelotas, Rio Grande, tem data aí, logo estarei com vocês. Como é que foi abrir essas figuras do rock, né? Porque afinal de contas é música eletrônica, mas abrindo show de rock and roll. Ainda é uma lembrança que paira entre a realidade e o sonho, né? Abraçar o Steven Tyler e dizer: oi, cara! Aconteceu, foi incrível, incrível mesmo. E a galera responde bem a isso? Sabe que o pré-show teve um pré-conceito, mas depois eu ganhei 50 mil pessoas. Qual é a próxima grande festa pra ti, assim? O que tá programando? Eu tô programando uma nova tour no Oriente Médio, eu já fui 6 anos seguidos pra lá. E a gente está organizando uma nova tour com uma nova linguagem, com um novo conceito visual e musical. Quem quer saber mais do seu trabalho nas redes sociais? @DJ Karine Larré no Instagram. Show, sucesso, né? Mais sucesso, mais grandes aberturas, mais grandes eventos. Amém. Obrigada, viu? Karine Larré é uma das atrações e está aqui no estúdio de inverno com a gente, Lu. Previsão de sol e temperatura mais agradável nesse fim de semana no estado. Olha só no mapa, amanhã o tempo se mantém ensolarado, faz um pouco de frio pela manhã, chance de nevoeiro ali nas primeiras horas do dia. E em Caxias, mínima de 6 e máxima de 19 graus. Aqui em Porto Alegre, sábado de sol, poucas nuvens e maior aquecimento à tarde. Temperatura entre 7 e 22 graus. Na próxima semana, o tempo seco continua. Chuva só no fim ali dessa próxima semana. E olha essa notícia, uma criança foi atropelada em um corredor de ônibus de Porto Alegre. Quem tem as informações é a Giza Guerra. Essa imagem forte, né, Lu? A gente vê que a criança atravessa o corredor de ônibus da Avenida Bento Gonçalves correndo quando é atingida em cheio pelo coletivo. Esse atropelamento aconteceu na estação São Carlos. A Brigada Militar e o SAMU foram acionados logo após o acidente. Esse menino ele foi levado ao hospital de pronto-socorro, recebeu atendimento na sala vermelha e agora segue internado em estado regular. Esse atropelamento que aconteceu ontem por volta do meio-dia. Que imagem fortíssima e que ela se recupere, né? Muito obrigada pelas informações, Giza. Bom fim de semana para você. Bom final de semana, Lu. E para vocês de casa também, um ótimo fim de semana, uma ótima noite e até segunda-feira. Em outro momento, em outro tempo,
faça sentido. Você me disse, quando esse som tocar, seu coração lembra. Você vai olhar pra trás, mas não vai me ver. Que grande ironia, querer dar valor quando perde alguém.